Olá, eu sou Cristina e agora com vocês o terceiro episódio do podcast Adunicamp, que traz, a partir do contexto da consciência negra, uma reflexão sobre a inserção do docente negro nas universidades brasileiras. Este episódio é um recorte do encontro virtual Docentes Negros nas Universidades Brasileiras hoje e os impactos das cotas étnico-raciais para mudanças no cenário atual. Esse evento foi promovido pela Adunicamp em parceria com o STU, Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, que aconteceu no dia 19 de novembro. A live está disponível na íntegra no canal oficial da Adunicamp no YouTube. Participaram do encontro as professoras Luísa Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, Maria Valéria Barbosa, professora da Unesp de Marília e presidente da Comissão de Averiguação da Política de Reservas de Vagas para Pessoas Pretas e Pardas da Unesp, e Mônica Abrantes Galindo, professora da Unesp de São José do Rio Preto. A mediação ficou a cargo da professora Débora Cristina Jeffrey, da Faculdade de Educação da Unicamp. Você acompanhará aqui neste episódio os principais trechos do bloco final da live, quando as professoras responderam às perguntas realizadas durante o encontro ao vivo. Com a palavra, a professora Débora Cristina, da Faculdade de Educação da Unicamp. Abordar, a presença de nós docentes, as e os docentes também, colegas, companheiros também negros, na universidade, negros também, é um fato extremamente relevante. Eu acho que nós estamos nesse impulsionamento, E antes de iniciar aqui para as perguntas, que já temos uma, acho que seria importante também a gente refletir a respeito desse quantitativo, acho que todas vocês tocaram muito na questão da representatividade negra, dessa ausência do não lugar e dessas dificuldades e desafios que temos e que vivenciamos todos os dias, Então, eu acho que só para ter uma dimensão, para quem ainda não conhece um pouco esse universo, com base nos dados do censo escolar, do censo do ensino superior, com uma análise entre 2012 e 2019, e que eu estou abstraindo aqui da página Rio on Watch, que são relatos das favelas cariocas, que traz um podcast bastante interessante falando sobre essa inserção, enfim, das docentes e dos docentes negros e negras na universidade. Acho que só para a gente ter essa dimensão. Então, em 2012, acho que já foi tocado aqui, Luísa já falou um pouco sobre isso, do total, de docentes em 2012, de 378.939, representando 100% dos professores e professoras universitárias negras no Brasil. Destes, nós só tínhamos 11,9% de pardos, 45.110, e pretos, 5.035, num total de 1,3%. Nós vamos ter aí, claro, 2014 como essa, a aprovação da lei de cotas, como já foi falado, para os concursos federais, e, ao mesmo tempo, 2016, quando o MEC recomendou a reserva de vagas na pós-graduação, via uma portaria que não se efetivou, de fato, como uma lei, aí, e que a gente vai vendo toda essa batalha, essa luta para a implementação e efetivação da lei de cotas nos cursos de graduação, e eu acho que nós estamos nesse segundo momento da pós e entrando no terceiro momento, que seriam essas cotas, para os concursos federais, que temos já concursos com cotas étnico-raciais nos concursos federais, mas que isso nós ainda não alcançamos nas nossas universidades aqui estaduais paulistas, USP, Unesp e Unicamp. Então, acho que é um grande desafio ainda que temos para lutar e garantir, de fato, essa efetividade. No ano, então, com os dados que são os últimos de 2019, de 399.428 docentes representando 100% universitários no Brasil,
Destes, 14,7%, 58.542 pardos, e pretos 8.089, contabilizando 2%. Eu esqueci de falar aqui, em 2012, era um total, né, dos 378.000, 180.000 docentes brancos, representando 47,5%, e em 2019, dos 399.000, 210.000 docentes brancos, representando 52,6%. Então, acho que com base nesses dados, né, que nos chamam a atenção e nos saltam os olhos, né, nós aqui acho que fazemos coro exatamente a essa representatividade negra, né, e vamos falar aqui também do caso da USP Unicamp, que temos esse desafio, né, de ampliar esse número, e que os dados da Unicamp, dos 1.867 docentes, representando 100%, temos apenas 121, né, docentes, com os dados do anuário estatístico, né, do ano passado, representando apenas 6,4%. Né? Então, acho que o caso da USP é mais gritante ainda, a Unesp acho que tem um número maior por essa expansão e representatividade, mas ainda assim somos um universo muito, muito pequeno, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem, né, todo esse debate, por sua vez, eu acho que o que foi apresentado aqui nessa mesa, a questão da epistemologia, né, e, ao mesmo tempo, o enfrentamento ao epistemicídio, as situações de racismo institucional e, por sua vez, também a reparação histórica, né, da garantia do direito à educação e, por sua vez, a representatividade também né, de nós, docentes negros e negras, também aqui junto às universidades, né, tanto federais quanto estaduais. Então, eu acho que essas reflexões, elas nos ajudam a pensar um pouco, né, para a gente iniciar essa conversa com as perguntas. Este podcast busca trazer uma reflexão sobre a inserção do docente negro nas universidades brasileiras, que hoje representa menos de 17% no cenário nacional, segundo o IBGE de 2018. A presença de pessoas pretas e pardas nas salas de aula no ensino superior se tornou mais comum após a aprovação da Lei de Cotas em 2012. Um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo mostra que menos de 3% das instituições de ensino superior brasileiras têm número de professores negros que espelha a distribuição racial da região correspondente. Em uma década, as cotas e programas como FIES e ProUni ampliaram as oportunidades de acesso na graduação. Mas transformar o perfil dos professores é um processo mais lento. No estado de São Paulo, por exemplo, 40% da população é negra, segundo o IBGE. Na USP, no entanto, apenas 3,8% dos professores se declaram negros. No próximo bloco, passaremos às perguntas realizadas pelos participantes da live para os docentes, com mediação da professora Débora. Já temos aqui uma pergunta, né, da Juliana Soares. A Juliana diz o seguinte: agradeço as falas muito importantes e as quais me identifiquei muito. Né? Quanto à ampliação da população negra na universidade, fico pensando como a aprovação das cotas são só o começo. E se olharmos, né, de modo retroativo, existem barreiras nos processos de seleção. Há formas de burocratização que dificultam a ampliação da população negra na universidade e a aplicação da lei de cotas em concurso. Gostaria que as professoras comentassem como veem tais problemáticas. Então, por hora, temos essa pergunta. Acho que podemos, né, iniciar com essa. Acho que iniciamos com essa ordem, então, Maria Valéria, Luísa e Mônica, por favor. Eu quero agradecer a Juliana pela pergunta, dizer que o espaço onde nós estamos, que é o espaço das universidades públicas estaduais paulistas, é um espaço, talvez um dos maiores espaços elitistas que a gente tenha no universo das universidades.
né? Não estou dizendo que é o único, mas estou dizendo é um dos. E implementar cotas nessas universidades, nós sabemos, estamos aqui, foi muito árduo e ainda é muito árduo. A gente tem vivenciado situações muito emblemáticas no interior desse espaço e desse lugar. É óbvio que só o ingresso, e a gente olha, né, só o acesso, ele é ainda muito pouco, né? Porque a gente precisaria diminuir no interior da própria universidade a hostilidade, né? A gente diz que existe um racismo institucional, e esse racismo institucional é que deveria ser combatido todo o tempo. Porém, quando estamos no interior desse lugar, precisamos nos olharmos, nos ajudarmos e nos colocarmos na frente da luta política. Porque o preconceito está ali no dia a dia, no cotidiano. Vivenciamos isso todo o tempo. E sabemos que os nossos alunos precisam que estejamos muito próximo deles. Então, eu acho que, claro que se a gente olha os números dessas 3 universidades, sobretudo, os números eles são gritantes do ponto de vista do elitismo, do quanto tem sido difícil implementar as cotas na pós-graduação, e o quanto tem sido mais difícil ainda considerar os concursos públicos para professores. Por quê? Porque se abre uma vaga para cada concurso. Como é que você vai colocar a lei de cota se você tem uma única vaga? Você não vai, fracionar essa vaga para permitir que os docentes negros ingressem. Então, a nossa luta é uma luta que teremos que organizar a comunidade universitária para isso. E temos que contar muito com a entrada dos alunos por meio das políticas de ações afirmativas. Então, é a luta do coletivo internamente, é o aquilombar-se no interior desse espaço, é que vai permitir a gente encontrar saídas. Sem que a gente se organize politicamente, as coisas não mudarão. E a gente não pode entender esse espaço que estamos como espaço de concessão, como espaço de migalhas, são espaços de conquistas. E como disse a Mônica, e como você também disse, Débora, todos nós temos direito de estar nesse espaço, todos nós temos direito de nos desenvolver, e nós precisamos encontrar formas de transformá-lo efetivamente como espaço que represente o conjunto da população brasileira e, sobretudo, a população negra e a população indígena. Obrigada, Maria Valéria. Luísa, por favor. Concordo muito, né, com a Valéria, a necessidade dessa constituição, dessa organização, né, por dentro da universidade, com esse entendimento que essa luta não é só de alunos e professores negras e negros, né, é uma luta nossa aqui da sociedade brasileira, pensando de que maneira esse país se constituiu, como se constituiu a racialização no Brasil, e fico pensando também nos empecilhos que se dão muito antes da chegada à universidade, né? A Valéria contou a história de vida dela que é nossa, né? Aqui pensar como é que a criança chega à escola, criança negra, e tem que ouvir. Eu me lembro perfeitamente de que eu ficava ali torcendo para aquele assunto acabar logo, né? Porque me dava muita vergonha no sentido de que não teve luta. Estava ouvindo a professora Maria Aparecida Bento essa semana lá no programa de pós-graduação da psicologia. Ela esteve lá para uma visita e ela estava falando de como o racismo estrutural também se constitui nas escolas de ensino fundamental. Então, ouvindo outra professora, Regina Marques, contando como nas creches as crianças negras não recebem nem colo, né? E fico pensando em tempos pandêmicos, né? No acesso, no Enem que acontece agora esse final de semana, no Enem que acontece agora esse final de semana. Então,
as diferenças de acesso e de condições. Então, acho que tem uma luta realmente que se dá pela organização, né? Mas no sentido de interpelação dessa universidade que é branca, né? Dessa universidade que promove, acho que foi Débora que usou o termo, e eu acho perfeito, que promove o epistemicídio. Então, é uma luta, quando eu penso na luta, na presença dos professores negros, fico pensando, ouvi essa expressão do professor Adalberto Santos, né, lá da Universidade Federal da Bahia, que ele dizia que não é só uma representação epidérmica, mas é uma representação estética, política, ética, né, das epistemologias. Então, é uma luta constante, como disse a Valéria, né, que não cessa. E por vezes, também pensando, eu que venho da psicologia, fico pensando que por vezes e por muitas vezes adoece, né? Então, a importância dos coletivos está também aí, né? Não só na organização da luta, mas também no certo sentido de, bom, agora eu preciso parar aqui, mas tem gente que vai segurar essa luta, né? E aqui eu vou me cuidar. O ENUF surgiu muito assim lá na UF. Obrigada, Luísa. Mônica, por favor. Claro, né, concordo com tudo que as minhas colegas disseram. Eu queria só trazer uma coisa assim em relação à questão operacional do concurso, por exemplo, né, já que a gente está falando sobre a questão do docente. E aí, a gente não pode perder de vista, né, que essa organização ela foi criada, né? Então, se hoje realmente a gente não, a questão é um professor, e aí eu não consigo fracionar, parece que vira assim, uma coisa, assim, né? Então não dá para a gente mudar. Então acho que a gente não pode perder isso de vista. É assim porque era assim, né? A partir de agora a gente vai ter que ter alguma outra forma diferente, quer seja fazer uma conta em relação ao ano anterior, quer ser fazer editais com um número de vagas maiores e depois se dividir, fazer uma previsão, não sei, realmente não sei, até me perdoa, não sei se estou falando alguma bobagem em termos de direito e de legislação, mas de qualquer forma, acho que essa é a ideia, né, da gente poder pensar de que era assim, mas pode ser mudado, tem que ser mudado, e a gente que de uma certa forma tem que cutucar. Eu me lembrei de um filme, né, que eu acho bem legal, né, do Estrelas Além do Tempo, que conta a história das mulheres na NASA, né, são mulheres negras, matemáticas, e que, eu não sei vocês, mas eu nunca tinha ouvido falar até a chegada do filme, né, então, mais um ponto assim dessa invisibilidade nossa, mas uma delas, uma vez, vai na biblioteca, e na época da segregação, né, dos Estados Unidos, você tem a biblioteca de brancos e a biblioteca para negros, né? E aí ela precisava de um livro sobre a computação, sobre programação, e obviamente não tinha na parte dos negros, ela vai na parte dos brancos. E ela fala, mas eu preciso desse livro. E a moça fala para ela, olha, você não pode ficar aqui. Por quê? Porque eu não posso? Porque é assim, né? Então, não é assim. As coisas ficaram lá daquele jeito, né? Então, acho que a gente precisa estar o tempo inteiro lembrando disso, como Valéria e Luísa disseram, é uma questão de luta, de disputa, e que a gente tem que se organizar. É assim, mas tem que ficar diferente, e a gente pode, então, repensar, e precisa repensar isso daí. Com relação a essa questão do número das vagas, né, para docente, e realmente as vagas aparecem uma vaga por departamento. Aqui na UF, o ENUF e uma luta junto com a DUF também, com a nossa associação de docentes, se espelhando em outras instituições, como a Universidade Federal da Bahia, nós, interpretando a lei, olhando a lei, nós começamos uma conversa com a reitoria de que havia uma interpretação que podia ser diferente ali daquela lei, né? Então, não precisa ser a vaga do departamento, mas as vagas da universidade naquele momento de abertura do concurso, né? Então, o concurso, eu tive um concurso há 2 anos atrás na Universidade Federal da Bahia, já feito assim, alguns concursos acontecendo assim.
porque realmente, né, no primeiro momento, mas a gente só tem uma vaga, como é que a gente vai fazer? E aí, aqui na UF foi uma luta muito importante do ENUF e com uma parceria da Associação de Docentes, para olhar, sentar e olhar a lei e dizer assim, olha, acho que pode ser diferente. Aqui é o número das vagas oferecidas pela universidade naquele momento. E aí aplica-se os 20% em cima daquele número. Uma luta, e isso nada ainda... Mas isso ainda emperra o concurso, né? Que aí começa, mas para onde que vai a vaga? É sorteio? Para onde que vai a vaga das cotas? Então, enfim, mas é isso que eu queria falar. Né? Tem uma luta aqui na UF que foi feita pelo Coletivo Negro e com a Associação de Docentes também. Ouvimos e lemos muitos relatos de pessoas negras contando que foram a primeira geração de suas famílias a entrarem na universidade, ou então a se tornarem doutores, ou a ocuparem cargos de liderança. Que vocês sejam os últimos primeiros. E que nossa sociedade siga Angela Davis. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Bom, nós vamos aqui para o último bloco, né? Se o pessoal que está acompanhando tiver mais alguma questão, a gente já ir encaminhando, né, para o final, né, da live. Então, temos duas perguntas. Uma é do Kiko, do STU. Kiko diz o seguinte: o número de docentes negros é muito pequeno nas universidades públicas. As cotas na graduação e pós teriam impactos no número de docentes ou necessitaria também de uma política de cotas na entrada de docentes? Acho que algumas questões já foram discutidas nisso, mas eu acho que tornando mais explícito esse debate. E da professora Silvia Gatti, do YouTube, né, do Unicamp, que ações vocês propõem que poderiam levar a resultados mais eficientes para essas conquistas? Então, eu vou inverter a ordem, tudo bem? Podemos começar por Luísa, Mônica e Maria Valéria. Luísa? Kiko, né, que faz a pergunta sobre a política de cotas para a entrada de docentes, né? Isso. Oi? É o Kiko? Isso, exatamente. É fundamental, né? Assim, eu acho que essa vem sendo a grande discussão, né? No momento que, aliás, de maneira um pouco desconfiada, nós recebemos algumas informações lá na UF, 50% da comunidade de discentes já de cotistas, mas eu nem queria falar disso, né? Que como é difícil lidar, tratar e colher esses dados, né? Como é difícil lidar com o preenchimento e com cuidado, né, do quesito raça-cor nos documentos na universidade. Então, hoje, por exemplo, eu queria acessar os documentos na universidade para ter o número exato de docentes negros na universidade, na UF, e a gente não tem esses dados, né? Então, assim, eu acho que é fundamental e, sobretudo, para que a gente possa discutir epistemologias negras, né, com essa ideia de que a representação não é só epidérmica, mas é uma representação que se dá pela estética, né, pela política, por trazer à cena epistemologias negras. E aí a gente sempre ouve assim: poxa, mas isso é uma questão que a gente já faz há muito tempo. A antropologia, a sociologia já trata da questão do negro há muito tempo. Mas a gente já aprendeu também com o movimento negro, a gente já aprendeu, a Valéria falou disso aqui hoje, a gente já aprendeu com a Beatriz Nascimento e com muitas e muitos outros, que não se trata de tornar o negro objeto, né, dos estudos, da pesquisa, da antropologia, da sociologia. Daí a importância, inclusive, aí já tentando responder a Silvia, nessa questão específica, de cuidar mesmo da criação da vaga, do perfil da vaga, da oh meu Deus, da composição da banca,
né, das referências, né, para que, de fato, nessas políticas de constituição de vagas específicas para docentes negros, que a gente também pense no sentido que não é só essa representação, não é só a entrada, mas é também interpelar a universidade pelas epistemologias negras, pelas epistemologias indígenas. Né? Então, assim, acho que tem uma luta, não é que a gente... Eu desconfio bastante, não sei, dos números, porque a gente não consegue acessar lá na UF números com muita evidência, por exemplo, se de fato temos 50% hoje da comunidade de docentes que são cotistas, mas assim, é uma luta que não cessa aí, né? E por vezes a gente ouve, mas o que vocês querem mais? Já tem 50% aqui, né? E na verdade tem um sentido aí da produção de conhecimento, é uma disputa do campo de produção de conhecimento, né? Uma disputa que passa por esse sentido de que nós não estamos na universidade para ser embranquecidos e nós não estamos na universidade para ser objeto das pesquisas da antropologia, da sociologia ou da psicologia, né? Não sei. Então, acho que tem, não sei se respondi bem, Kiko e Silvia, mas acho que é isso, é fundamental, porque por conta das epistemologias negras, da luta contra o epistemicídio, né? E além disso, eu acho que tem ações muito específicas de cuidar mesmo dessas vagas, de fazer como nós fizemos recentemente na UF. Olha, tem aqui um problema, a UENUF vai ter que denunciar isso. Não é possível que vocês entendam que é uma vaga, que é a vaga de departamento, é a vaga da universidade. Então, se a UF está abrindo agora 30 vagas, 20% dessas vagas têm que ir para a política de ação afirmativa. E foi assim, numa luta dos coletivos, que a coisa começou. Né? Começou, porque aí vem outras questões, aí começam outros impedimentos. Obrigada, Luísa. Mônica? Sim. Eu estava pensando, né, dessas coisas, né, por exemplo, quando o Luísa conta, né, a respeito, né, desse movimento, acho que lá na Unesp a gente ainda está um pouco anterior até, né, nessa necessidade desse enfrentamento, de olhar para essas questões da lei, de tudo mais, de como, né, que a gente vai pensar nisso. Então, acho que uma ação, quando Silvia fala, esse, a gente precisa começar, né, pensar e cutucar mesmo nesse sentido de como é que a gente vai resolver isso, né? Como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai olhar para esses números para justamente não ficar com essa ideia de que não dá, porque é uma só, porque é do departamento, tudo mais, que tudo bem, pode até ser uma possibilidade de interpretação, mas não é a possibilidade, mas não é a única e não é a que a gente quer agora, porque está compreendendo toda essa necessidade de uma ação afirmativa, que seja afirmativa e seja ação, né? Tem que ser os dois, né, para efetivamente acontecer alguma coisa. Acho que uma outra ação, que eu acho que a gente também tem tido um certo movimento, justamente porque a gente tem tido os nossos alunos, né, e os professores negros e o movimento negro junto, né, permitindo essa discussão sobre o conhecimento, não só sobre o conhecimento a respeito de nós mesmos, mas também o conhecimento das áreas, né? Quer dizer, como é a tecnologia, né? Como é que eu penso, né, na filosofia, em outras possibilidades de olhar para o mundo, que não seja só o olhar a partir da Europa, dos Estados Unidos, o olhar do norte, do sul, né? Ou mesmo dos que estão mais próximos da gente, né? Que às vezes a gente quase não conhece e não sabe. Então, acho que esse exercício também é um exercício efetivo, importante, e que vai quebrando um pouco essas estruturas, né? E, de novo, a questão a questão, assim como a questão da mulher e o machismo, não é só um problema das mulheres, a questão do negro e do racismo também não é só um problema dos negros, né? Então, a gente precisa ter a universidade ampliando os seus autores, os seus olhares e compreendendo que você tem
outras possibilidades de ver o mundo, considerando a questão negra, a questão indígena, enfim, né, outras possibilidades também, né. Eu me lembrei, nós tivemos um encontro muito interessante, o NUP, que é o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão, tem uma parceria junto com o Ministério Público do Trabalho, agora, nesse sentido de apoio justamente também de que as empresas, né, tenham esse olhar, que eu acho que é uma extensão dessa permanência, né? Os nossos alunos também se formam e precisam estar trabalhando, querem estar em lugares interessantes. E a gente pensar na universidade, na docência, também é isso. Mas eu quero lembrar, nós tivemos um dia uma entrevista com a Luísa Trajano. E aí ela, não sei se vocês se lembram que teve aquela coisa do trainee, que ela fez um trainee, um processo seletivo de trainees, e ela só fez especial para pessoas negras, né? E aí teve todo um dilema, era racismo reverso, que absurdo. Ela falou que ela assustou, né, com a repercussão disso. Mas ela falou, olha, eu tinha um número muito pequeno de pessoas negras nos cargos mais altos, né? E que a porta de entrada é via o processo de entrada via trainee. E o que ela disse que assim, eu achei muito legal. Perguntaram, né, nesse dia que foi uma reunião com várias empresas, né, para ela contar a respeito desse processo, o quanto que ela teve que investir nos trainees que ela contratou. Ela contratou 19 trainees, né? Porque havia uma ideia também de que havia um despreparo ou de que ia ter que investir em cursos de inglês e coisas desse tipo. Ela falou, não tive que investir nada. Eles estavam absolutamente preparados e você estava tendo uma série de impedimentos para que essas pessoas chegassem até a porta da empresa, né? Então, isso foi muito forte, não precisa investir absolutamente nada. Eles estavam lá, eles chegaram, estão ótimos, estão trabalhando, e é isso, né? Acho que a gente lembra da música, né? Cota não é favor, né? Cota é reparação, mas é também parar de impedir, né? De que se possa chegar, de que se possa trabalhar, de que se possa fazer o que se pode fazer, né? Como uma população que tem todas as condições de alçar e alcançar esses lugares. Obrigada, Mônica. Maria Valéria. Então, eu quero começar fazendo uma referência também a essa entrevista, que foi tão importante para nós, né? E uma das pessoas que fez parte do curso, né, de trainee, ela disse assim, eu pude ir para o processo seletivo sem medo. Eu não preciso, ela disse assim, tudo aquilo que eu sempre vivenciei nas minhas entrevistas, eu não ia vivenciar nesse processo. Então, a gente está falando exatamente disso, dessa situação que ela é, às vezes, sutil para quem o faz, entre aspas, mas não é sutil para quem o sofre. Pelo contrário, as marcas do racismo, elas são marcas individuais e profundas, apesar do racismo ser institucional e estrutural e presente em todas as esferas da vida social e política da qual fazemos parte, né? Aí eu quero emendar dizendo o seguinte para o Kiko. Kiko, teremos sim mais pessoas qualificadas, né? Até porque as vagas elas estão alcançando os cursos de pós-graduação, então teremos pessoas mais qualificadas. Mas teremos superado o racismo no processo seletivo? Quem constituirá as bancas? Quantos professores negros temos no interior das nossas universidades? Quais serão os pontos desse concurso? Então, nós teremos sim que ter cotas para os concursos públicos para professores, porque teremos pessoas mais qualificadas, mas essas pessoas também terão obstáculos para acessar esse espaço chamado universidade. Vou contar rapidamente, prometo que vou serei rápida. Eu estive semana passada numa banca de concurso para professores de educação para as relações étnico-raciais, na Universidade Federal de Alfenas, uma enorme experiência. E a pessoa que as pessoas estão se preparando melhor.
Mas a banca era constituída de 3 mulheres negras, então isso fez uma enorme diferença na constituição da própria banca. E a pessoa que passou era a pessoa que tinha o melhor currículo, que teve a melhor performance e que tinha a melhor qualificação. Uma mulher negra, de um empoderamento que, assim, foi sensacional ter participado dessa banca. Sabe o que foi mais... Eu fico até emocionada, porque quando ela foi, no momento de intervalo, contar um pouco da vida dela, era uma vida absolutamente sacrificada. Essa menina estava indo para o 2º doutorado dela, tinha trabalhado já em várias instituições de ensino superior privado e uma enorme experiência em escola de educação básica. E ela estava sonhando com uma oportunidade de ingressar na universidade. Ela disse, inclusive, fui tentar me credenciar no programa de pós-graduação, não pude porque não sou professora efetiva da universidade. Então, é desse ponto de vista que nós devemos olhar os obstáculos que estão colocados para o ingresso e para a permanência dos professores negros no interior da universidade. E aí a Silvia nos pergunta, o que fazemos? Acho que temos uma enorme trajetória, ampliar o debate nos nossos colegiados. Temos que começar a superar as barreiras de fato que estão postas, as que são visíveis e as que são invisíveis. Devemos ter um outro olhar na produção científica e cultural do mundo, deixar de sermos o tal da colonialidade do poder, precisa ser efetivamente debatido e precisa ser efetivamente implementado em todos os currículos da universidade, na sua própria forma de gerir-se institucionalmente. Nós precisamos ter mais clareza da política implementada institucionalmente pelas instituições de ensino superior, porque eu estou falando particularmente das estaduais paulistas. Superar aos poucos as resistências individuais e trabalhar por uma política clara do ponto de vista institucional, porque não me interessa se aquele diretor daquela unidade concorda ou discorda da política. Ele é dirigente da universidade, a política é da universidade, ele deve implementar a política. Se a gente não avança para esse caminho, os racismos velados estarão sempre presentes. E a luta é uma luta antirracismo. Então, é a partir desse lugar que a universidade deve começar a se preparar para superar as barreiras que estão postas de forma velada e não velada no seu próprio. É isso que eu... Obrigada, Maria Valéria. Bom, a gente falou que seria o último bloco, mas chegaram mais 2 perguntas aqui para nós, então vamos dinamizar, né? Na verdade, são 3 perguntas, e aí a ordem, então, ficará, então, Mônica, Maria Valéria e Luísa, que aí, ao término da resposta desse bloco, vocês podem, então, fazer suas considerações finais, que a gente já vai para o encerramento. Então, a primeira pergunta é do Lucas de Aguiar Lima. Ele diz, boa noite, me chamo Lucas e minha pergunta é, a questão da permanência dos grupos invisibilizados presentes na pós-graduação pode estar passando por retrocesso? E se sim, quais são? O Ângelo Roberto Biasi pergunta, como vocês enxergam o atual cenário brasileiro, onde a falta de respeito ao próximo e ao racismo estrutural? Um exemplo foi de pessoas, inclusive, portando camisetas e bandeiras do Brasil que foram à Câmara de Vereadores de Campinas, né? Acho que foi um caso com repercussão nacional, né? Que repudiaram, enfim, praticaram atos racistas contra a vereadora aqui de Campinas, e agrediram com palavras, né, a nossa vereadora Negri. O que está passando, né, com esse governo brasileiro? E o Sérgio Evangelista coloca o seguinte, o que pode ser esperado quando se pensa na diferença no número de docentes negros nas áreas de humanas versus áreas de exatas? Que elementos contribuem para essas diferenças? Então, começamos com Mônica, seguido Maria Valéria e Luísa. E aí, ao término
Vocês podem, por favor, fazer as considerações finais. Obrigada. Obrigada, eu. Sim, eu não vi o nome, mas quem perguntou a respeito da questão da permanência, né? Sim, você vê, quando a gente pensa nessa diminuição das bolsas, né? Quando a gente teve aquela questão lá do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia com uma diminuição enorme, né, de recursos, que depois, vamos reorganizar, vamos isso, mas qualquer coisa, gente, você pega 90% dos recursos e tira, a gente não tem o que falar, né? Então, é claro que a gente tem, sim, é óbvio que a gente tem. Então, acho que é importante, em todos os aspectos, desde da cota na graduação até as cotas na pós-graduação, é claro, a primeira questão é entrar, né? Eu até brinco um pouquinho, falo, esse é um problema, não existe problema bom, né? Mas é um problema de segunda ordem, né? Antes a gente não precisava falar de permanência porque as pessoas não estavam nem aqui dentro. Né? Então, agora estão aqui dentro, então surge, né, ou a gente tem uma ampliação do problema da permanência, porque não adianta só colocar dentro da universidade se essas condições, né, de bolsas, de suporte para estarem aqui não são resolvidas. Né? E aí vale tanto para a graduação como a questão da pós-graduação também. E aí, olha que interessante, né? Quando a gente tem também da pós-graduação, a gente começa a pensar na outra coisa, né? Eu, depois de formado, como é que ele vai acessar para ser um docente que no Brasil tem a ver com a continuidade da carreira acadêmica, né? Que é praticamente toda dada nas universidades, né? A gente tem uma possibilidade aí de pesquisa fora, mas a maioria nossa é na universidade. Então, sim, a gente tem problemas de permanência, está tendo, né, agora mais ainda, e precisamos, né, votar diferente, né, gente? Não sei o que para a gente poder reverter essa questão. Eu acho assim, a gente está, né, é meio óbvio, né, que a gente tem um cenário muito complicado. Você deu 2 exemplos, né, da falta de respeito, do racismo, desses eventos que me parecem, mas aí eu conto, né, com as minhas colegas psicólogos das ciências sociais de compreender melhor, mas quando você tem um governo, né, que faz essas coisas, ele legitima, né, de que você também possa chegar a xingar, né, porque xinga também, né, tudo bem, não é direto, mas isso acaba legitimando esse ar, né, que a gente está. E um outro ar terrível, né, eu acrescento, é a questão em relação ao descrédito da ciência, né? Que a gente está tratando a ciência assim como eu não gosto, eu não quero, eu acho que vacina não precisa, né? E está tudo bem, então eu não vou tomar e só. Então, a gente sim está tendo muitos problemas, mas infelizmente não são surpresa, né? Porque esse governo que está aí, talvez piorou em alguns aspectos, né? Mas não teve muita novidade, já era dessa maneira e está cumprindo um pouco o que prometeu, né? Desde o começo falou, eu vim para desconstruir, né? Falou, né? Então está desconstruído, né? Então vamos ver se a gente consegue, né, reorganizar, pensar em outro projeto e ver em quem a gente vai votar no próximo ano e principalmente se organizar, né, para combater aquilo que a gente não quer. Olha, você vai tendo, né, essa questão, né, dessa diferença de uma resposta, né, da minoria, que não somos minoria nem como mulheres e nem como pessoas negras, em algumas áreas, né, que vão se constituindo assim como áreas mais elitistas, como mais separadas, né? Então você vê, quando você tem uma área, por exemplo, das exatas, em que a questão da matemática, a questão, né, de um conhecimento da ciência, ou até do gosto da ciência, dado que para mulheres e para negros não são o nosso lugar. Né? Então, os meninos, as pessoas negras se dão para o esporte, para a arte, né? Até pode ser para a questão da língua, não, mas da matemática não gosta. Então, a gente acaba não tendo nem o olhar. E vale a mesma coisa para a questão das mulheres, né? Como se as questões das ciências exatas não fossem para nós e a gente não pudesse gostar e não pudesse se desenvolver.
desde a escola básica, a gente vai construindo algumas crenças a respeito disso, que certamente vão dando a sua contribuição para cumprir aquilo que acham que é, né? Então, a criança negra não gosta de matemática, a mulher também não tem talento para matemática, e assim vai. Um exemplinho, Tyson, né? Eu não gosto muito de falar dele, que é o cara que estava fazendo o Cosmos, que ele andou envolvido aí numa questão de assédio, mas ele tem uma história interessante, que ele fala assim, estavam perguntando para ele sobre mulheres na ciência, e ele fala, olha, eu nunca fui mulher, mas eu sempre fui negro. E aí nos Estados Unidos ele falava que em todos os lugares que ele ia, desde muito criança, ele queria ter feito física, ser astrofísico. E todo mundo falava, vai jogar basquete. E ele falou, não quero jogar basquete, eu quero ser físico. Vai jogar basquete, eu não quero jogar basquete, eu quero ser físico. Ele falou que ele, em toda esquina, ele tinha que ter uma luta para dizer, eu não gosto de eu não quero jogar basquete, eu quero fazer física. E aí ele fala, quantos colegas meus acabam desistindo, porque ele falou que isso era constante, e o tempo inteiro ele tendo que reforçar que ele gostava da matemática, gostava da ciência, e que o único lugar reservado para ele não era jogar basquete só pelo fato dele ser um menino negro. Ele podia ter outros gostos, tinha habilidade e queria fazer outras coisas também. Então, acho que isso também colabora fortemente, essa coisa de qual é o lugar, né? Qual é a profissão para a menina? Qual é a profissão para o negro? Né? Qual a profissão para a menina negra? A Unicamp agradece aos participantes desse debate pelas informações, estatísticas e provocações. Obrigada, Mônica. Aí, você gostaria já de fazer suas considerações finais? Por favor. Um grande agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês, ouvindo vocês e também pelas perguntas, né, a possibilidade de falar sobre isso e dizer que estamos juntas, né, juntos, né, nessa luta aí para a gente ter uma diversidade maior na universidade, tanto em relação aos alunos quanto aos docentes também. Parabenizando a do Unicamp por essa discussão e agradecendo realmente o privilégio de estar aqui com vocês. Um grande abraço, viu? Até breve. Obrigada, Mônica. Maria Valéria. Então, eu quero dizer para o Lucas o seguinte, Lucas, quando nós vamos adentrando esses espaços que são os espaços da branquitude, eles vão se tornando mais hostis e mais difíceis para a permanência do negro. Então, veja, o que nós temos na pós-graduação? Um enorme elitismo, uma enorme perspectiva de meritocracia. Veja, as disciplinas são oferecidas no período diurno. Subentende-se que os alunos não trabalham. Subentende-se que eles podem só estar à disposição de estudar. E nós fomos, nos últimos tempos, diminuindo cada vez mais o tempo para a elaboração das nossas teses e dissertações. Então, hoje, veja, um menino que sai da pós-graduação, se ele trabalha, da graduação, se ele trabalha, ele não pode adentrar a pós. Se ele recebe bolsa, ele também não pode continuar trabalhando. E os horários de oferecimento das disciplinas é horário comercial. Então, a gente fica pensando, a perspectiva da invisibilidade desses grupos passa também a forma como as nossas pós-graduações estão organizadas. É óbvio que é um espaço onde esses sujeitos têm muita dificuldade de permanecer. Sem contar que depois a gente vai ter hostilidade da forma como os nossos orientadores nos orientam. Aquilo que eles querem nos impor enquanto pauta de pesquisa. Então, veja, Lucas, a gente vai ter todas as ordens de questões colocadas nesse espaço que é mais meritocrático do que o outro. Por isso, a luta vai ter que ser também por essa transformação. Eu tenho gostado muito de estar no pós-graduação profissional. Eu acho que é um espaço mais democrático, um espaço que vai respeitando melhor os trabalhadores. Ele está voltado especificamente para a formação de professores. E nós tiramos como diretriz política aqui em Marília que daremos aulas aos sábados. Não é um pós-profissional. Se é um pós-profissional, ele precisa arcar com aquilo que ele se propõe a ser. Então, temos, sim, apesar de todo o sacrifício, oferecer as disciplinas no período de sábado e organizar melhor o conjunto e acolhida
para o conjunto desses alunos, até na perspectiva da própria orientação. Então, acho que aí há necessidade da gente pensar mudanças que são, como diz o nosso velho e bom Gramsci, teremos que superar dificuldades inauditas. Acho que essas são dificuldades inauditas que teremos que superar como se fossem barreiras de Hércules, né? Essa é a grande questão. Quanto à questão do cenário político, ele é o pior possível. A extrema-direita assume, não é só no Brasil, se a gente pensa toda a barbaridade que Trump fez, olha o que significou a perda das eleições para o Trump lá nos Estados Unidos, ele instigar as pessoas a tal ordem, elas invadiram o Capitólio. É inimaginável, do ponto de vista de toda a segurança norte-americana, que aquilo tivesse acontecido. Então, aconteceu o que está acontecendo no Brasil, ele é também reflexo de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, do ponto de vista de uma ascensão das perspectivas de direita que está posta. Eu acho que teremos que ter a capacidade, se ainda damos conta de exercer a democracia, de não ter essas pessoas mais sendo eleitas. É combater a fake news, se colocar como protagonista, participar das movimentações de amanhã, engrossar a luta política pela superação do que está colocado nesse momento, porque deles só virá um aprofundamento dessa atual situação. É só a gente ver a barbaridade que tem acontecido em todos os ministérios, em particular no Ministério de Ciência e Tecnologia e, sobretudo, no Ministério da Educação, até de não pagamento de bolsa, retirada de verba da educação, o que foi a discussão da vacina nesse país, o descalabro. Então, se eu for nominar aqui, então, a questão do meio ambiente é inimaginável. E a gente ainda tem um presidente que vai para as suas viagens internacionais sem a coragem de mentir descaradamente, e a gente tem a nossa elite que o sustenta passivamente assistindo essa situação. Ai, se fosse a Dilma. Ai, se fosse a Dilma fazendo as barbaridades que o Bolsonaro tem feito. Então, é bom que a gente pense exatamente o que significa a luta política, de que lado estamos e para que viemos. Somos sujeitos históricos e políticos, portanto, temos a obrigação também de combater essas questões em todos os espaços que tivemos. Por último, e vou falar rápido, porque eu falo demais, eu quero dizer o seguinte: quando temos essa discrepância entre ciências humanas e ciências exatas, veja, gente, isso é nada mais do que nada menos do que a expressão do racismo. O que o racismo vai nos dizer? Inclusive que temos lugares específicos onde estamos e onde não estamos. As ciências humanas, como ela é menos valorizada do ponto de vista das ciências, é o lugar onde nos aceitam, aonde podemos estar. Agora, as áreas das ciências humanas, a medicina e não sei o quê, veja aonde estamos nesse lugar. Então, não é à toa que você tem uma valorização da ciência na mesma proporção, uma não participação dos negros nesses lugares. Essa é a expressão mais cabal do racismo que vivenciamos. É dessa forma que o racismo se institucionaliza, inclusive dizendo que temos lugares específicos onde devemos e onde não devemos estar. E ai de nós se furarmos esse cerco, sofreremos as mais contundentes formas de racismo que sofremos nos nossos espaços institucionais. Então, aqui que eu gostaria de convidar a todos para engrossar a trincheira da luta política que temos que ter pela mudança das diferentes instituições, em particular dessa instituição chamada universidade. Ela precisa entender, compreender e formar para uma outra perspectiva. Então, agradeço imensamente esse debate e chamo não só a do Unicamp, mas a própria do Unesp e a própria DUSP para que engrosse a fileira política pelo aumento dos professores negros no interior das universidades públicas paulistas e das universidades públicas do Brasil. E convido o Andes também para que engrosse essa nossa luta política. Muito obrigada, Débora, obrigada, Silvia, obrigado, Kiko, pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Maria Valéria. Obrigada. Luísa, por favor. Meus colegas já disseram tudo, minhas colegas do CEDIM, minhas companheiras do CEDIM.
Respondendo ao Lucas e o Ângelo, e concordando muito com o que Mônica e Valéria já disseram, né? Lembro que em 2018, quando termina a eleição, lá na UF, nós nos reunimos na entrada ali do bloco N, onde fica o Instituto de Psicologia. Me lembro das falas: seremos atacados porque somos espaços de produção de conhecimento. E eu me lembro de eu e um grupo de professores falarmos: nós seremos atacados como nunca fomos antes, porque hoje começam a entrar na universidade as populações negras, indígenas, pessoas com deficiências, as pessoas trans, né? Essa é a marca de um governo genocida, essa é a marca de um governo de extrema-direita, né? De atacar essas populações. Né? E vivenciamos isso. A Mônica escreveu aqui muito bem os cortes na bolsa. Tudo isso tem endereçamento, e tem endereçamento para uma população, para essas populações, né? Então, eu acho que, tentando aí responder ao Lucas e ao Ângelo, e me lembro também de ter ouvido na época da eleição de alunos, alguns alunos, alunas: não importa em quem a gente vote, não tem muita diferença para a questão racial. Ouvindo a Valéria agora, né, essa Valéria que é referência para a gente nessa luta, a gente vai entendendo e tendo sentido que importa sim, e estamos aprendendo a duras penas, importa sim, né? Importa sim. É preciso pensar, até em retrocesso nós tínhamos o Ministério da Igualdade Racial, né? A gente precisa se haver com isso, né? E concordo muito também com Mônica e Valéria com relação à diferença entre as ciências humanas e exatas, né? Enquanto Mônica estava falando e Valéria agora, me lembrei de leis de educação de 30 anos que antecederam a abolição, que designavam quais eram as profissões para os recém-libertos e libertos, né? Quer dizer, então está na estrutura também racista desse país. Então, é isso. Eu quero agradecer muito a Débora, a Unicamp, a Silvia, o Kiko, agradecer a gentileza do Fernando no cuidado aqui com a gente, dizer que da minha alegria de dividir essa mesa aqui hoje com a Valéria, a Mônica e a Débora, fazer minhas as palavras da Mônica e da Valéria nesse chamado para que as associações docentes estejam nessa luta. Essa luta é de todas, né? De todos, é de todos nós, diz respeito à Constituição desse país. Né? É isso. Gratidão. Acho que é um início de conversa, como foi dito aqui por cada uma de vocês, as associações, né, dos docentes, assim como os sindicatos dos trabalhadores, também precisam se engajar e envolver nesta luta de uma forma coletiva e unificada, né? Então, acho que está assim, muito no momento, né, sejamos antirracistas, né? Eu acho que a questão é a gente superar esta condição, né, do não lugar, do não direito, do genocídio da população negra, e, enfim, eu acho que tudo aquilo que vamos e estamos vivenciando ao longo da nossa história e ao longo dessa história da gênese, né, da construção dessa identidade nacional que ainda perdura, né, toda a herança escravocrata, toda a herança do não lugar e da desconsideração da população negra, da população indígena, da população LGBTQ+, enfim, né, que todos aqueles que são invisibilizados, né, forçosamente, muitas vezes até pelo próprio aparelho do Estado. Então, acho que essa mesa potencializa e inicia, né, esse debate. Acho que somos solidários mesmo, estando nas universidades estaduais, a todo o movimento em prol, né, da lei de cotas, que está aí na eminência, né, do debate, da discussão, segue na Câmara, segue entre os vereadores, segue entre diferentes espaços políticos, né, e também de representatividade, porque ela também, né, nos leva a toda essa reflexão, né, e não somente a gente pensar a lei de cotas, né, no ingresso no ensino superior, mas é o que acho que foi ricamente debatido nessa noite aqui hoje,
a necessidade de ampliarmos essa representatividade, essa epistemologia, né, negra do conhecimento, do saber, da cultura, do falar, do agir e dos corpos que precisam se tornar visíveis e precisam ter voz, né, na universidade. Você ouviu o podcast Adonicamp. Acompanhe nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast.